Muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso Reflexão e Vida dessa sexta-feira. Estamos aqui para mais uma vez trazer uma mensagem de fé e esperança para o seu coração através da Palavra de Deus. Essa palavra que é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar a divisão entre alma e espírito, juntas e medulas, e discernir os pensamentos e intenções do coração. Nosso propósito é estar abençoando a sua vida através da palavra de Deus. Por isso, se você ainda não está inscrito, aproveita para se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho das notificações, curtir esse vídeo e também compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas que você puder. Imagine quantas pessoas nessa manhã de sexta-feira podem ser também abençoadas pela palavra de Deus. Não seja egoísta, não pense apenas em si mesmo. Pense também em outras pessoas que precisam também ouvir e receber a palavra de Deus, tá bom? Vamos então para a nossa reflexão de hoje. A nossa reflexão de hoje está baseada no Salmo de número 112, que é um salmo que fala sobre a felicidade de quem teme a Deus, a felicidade de quem teme a Deus. E o Salmo de número 112 nos diz assim: Aleluia! Bem-aventurado é aquele que teme o Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra, a geração do justo será abençoada. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Aos justos nasce a luz nas trevas, ele é bondoso, compassivo e justo. Feliz é aquele que se compadece e empresta, ele defenderá a sua causa em juízo. Não será jamais abalado, será tido em memória eterna. Não se atemoriza de más notícias, o seu coração está firme e confiante no Senhor. O seu coração bem firmado não teme, até que veja a derrota dos seus inimigos. Distribui, dá aos pobres, a sua justiça permanece para sempre e o seu poder se exaltará em glória. O ímpio vê isso e fica com raiva, range os dentes e se consome. O desejo dos ímpios perecerá. O desejo dos ímpios perecerá. Então nós vamos começar na parte B do versículo 7, quando o salmista diz que o seu coração é firme e confiante no Senhor. De quem? O coração que teme ao Senhor. O coração de quem teme ao Senhor é um coração firme e confiante no Senhor. Nós sabemos que a nossa caminhada é feita às vezes de alguns obstáculos, às vezes nós encontramos algumas dificuldades na nossa caminhada. Há pessoas que acham que servir a Deus é não ter problema, mas isso não é verdade. O que faz a diferença é saber que nós não estamos sozinhos. Quando enfrentamos um problema, quando passamos por uma dificuldade, nós temos a certeza de que não estamos sozinhos. O Senhor está conosco. No versículo 7 ele diz que aquele que teme ao Senhor não se atemoriza, não teme más notícias. Por quê? Porque o seu coração está firme no Senhor, porque o seu coração está confiante no Senhor. Nós vivemos numa geração extremamente ansiosa. Você deve conhecer alguém ansioso, talvez você seja uma pessoa ansiosa. E a pessoa ansiosa, ou ela tem medo de que algo que aconteceu lá atrás aconteça novamente, ou ela se preocupa excessivamente com o dia de amanhã antes mesmo que ele exista. E 80% das nossas preocupações acerca do amanhã não acontecem. Então, não vale a pena, não adianta ficarmos ansiosos e inquietos pelo dia de amanhã. Mas eu entendo também que às vezes essa ansiedade, essa preocupação, essa inquietação é fruto de experiências já vividas. Então, de repente alguém, por exemplo, que já passou fome na vida, tem medo de perder o emprego e passar fome, passar necessidade. Alguém que de repente já passou pela experiência de perder o emprego, de repente ela pode ficar ansiosa de perder o emprego que ela tem agora, ou de não conseguir um novo emprego. Então há uma série de questões, mas o fato é, em vez de se deixar dominar pela ansiedade, confie no Senhor.
Descanse no Senhor, entendendo que Deus já está cuidando do nosso amanhã. Nós só conseguimos fazer aquilo que está ao nosso alcance. E o que está no nosso alcance é o hoje. É o agora. Nós não podemos voltar e mudar o que aconteceu ontem. E não podemos também alterar absolutamente nada do amanhã, porque o amanhã ainda não existe. Agora, o que nós podemos é fazer hoje. Cumprir com as nossas responsabilidades, confiar no Senhor, colocar diante dele os nossos planos. Isso é o que nós podemos fazer hoje. Consagrar a ele a nossa vida. Tudo isso é o que nós podemos fazer hoje. Até porque o amanhã é consequência daquilo que nós vivemos hoje. Eu sei que o amanhã pode trazer alguns imprevistos, algumas intempéries. Mas se estamos hoje fazendo o que tem que ser feito, quando o amanhã chegar, nós vamos colher aquilo que estamos plantando hoje. E se vier algum imprevisto, se vier alguma coisa que não estava planejada, o Senhor vai nos dar sabedoria, o Senhor vai nos dar discernimento, o Senhor vai nos dar livramento, o Senhor vai suprir, o Senhor vai prover, porque o Senhor sabe o que é melhor para nós. E o Senhor faz aquilo que está além da nossa capacidade, faz aquilo que está além do que nós podemos fazer. Então, a melhor coisa que nós podemos fazer é confiar no Senhor e descansar nele. E aí, o versículo de número 4, ele diz assim: aos justos nasce luz nas trevas, ele é bondoso, compassivo e justo. Aqui ele fala de 3 características de Deus: a bondade, a compaixão e a justiça. Bondade, compaixão e justiça. E ele diz que aos justos nasce a luz nas trevas. Quantas vezes? É que essa luz é a luz que vem do próprio Deus, é a presença de Deus, a iluminação que vem do Senhor, a direção que vem de Deus, o conhecimento que vem de Deus. O conhecimento traz luz. Jesus diz lá em João 8,32: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Há pessoas que estão nas trevas da ignorância. Ignorância essa causada pelo não conhecimento da vontade de Deus, pelo não conhecimento da verdade do Evangelho. Pessoas que estão presas, escravas, pessoas que estão dominadas pelo pecado ou por uma situação de embaraço. E essas pessoas sequer conseguem perceber isso. Por quê? Porque elas estão em trevas. Elas estão dominadas por aquela situação. Elas não conseguem perceber o que está acontecendo. Elas não têm noção do que está acontecendo. Então, àqueles que temem ao Senhor, no momento de trevas, no momento de dúvida, no momento de insegurança, nós recebemos do Senhor a direção, o discernimento, a sabedoria, a capacitação, o suprimento. Nas trevas nasce a luz. Nas trevas, o Senhor se revela o quanto Ele está tão próximo de nós. A luz do Senhor brilha em nós. A luz do Senhor brilha através de nós. A luz do Senhor se manifesta através das nossas vidas. Sabe por quê? Porque Deus é bondoso. Não é sobre nós, é sobre Ele. Não é sobre merecermos, porque não merecemos, mas Ele é bom, Ele é bondoso e Ele nos abençoa. Ele é compassivo. Ele nos conhece. Ele se compadece de nós. Assim como Jesus, em vários momentos que Ele olhava para as multidões e sentia compaixão delas, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E uma ovelha, um animal, uma ovelhinha sem o pastor, ela se sente insegura, ela está desprotegida, ela está vulnerável. Inclusive, ela corre o risco de passar fome e sede, porque ela precisa da orientação do pastor. Mas quando ela ouve a voz do seu pastor, ela se encontra, ela se sente segura, ela sabe que virá provisão, ela sabe que virá proteção. Então o Senhor, Ele se compadece de nós. E o Senhor é justo. Tristes daqueles que acham que Deus não está vendo o que estamos fazendo ou o que estão fazendo conosco. Por isso que eu quero nessa manhã dizer para você o seguinte: acalma o teu coração. Deus está vendo o que estão fazendo com você. Deus sabe de todas as coisas. Deus ouve coisas que você não faz nem ideia. Deus sabe coisas que você não faz nem ideia. De pessoas que se levantam contra você, de pessoas que tramam contra você. Deus sabe de tudo isso.
Mas Deus é justo e Ele não vai permitir que você sofra as consequências da maldade dos outros. Ele vai te dar o livramento, Ele vai te dar a força, a capacitação, Ele vai te dar a sabedoria para identificar e para discernir tudo isso. Às vezes, algumas pessoas que Deus afasta de nós é justamente porque Deus ouve aquilo que nós não ouvimos, Deus vê aquilo que nós não vemos. Ele sabe do que essas pessoas falam na nossa ausência, do que essas pessoas pensam sobre nós quando não estão conosco, a forma como essas pessoas agem a nosso respeito quando elas não estão perto de nós. Então, se Deus está tirando alguém da sua vida, ou se Deus está te tirando de um determinado ambiente, acalma o teu coração. Deus sabe o que está fazendo. Ele pode estar te dando um grande livramento. Ele pode estar te tirando de um ambiente tóxico para te colocar num ambiente saudável, num ambiente muito melhor do que você possa imaginar. E aí, finalizando com o versículo 1. O versículo de número 1 diz: Aleluia, bem-aventurado, ou seja, felicíssimo é aquele que teme o Senhor e tem grande prazer nos seus mandamentos. Durante toda essa reflexão eu usei a expressão temor ao Senhor. Temer a Deus é reconhecer quem Deus é e nos submetermos à autoridade de Deus. Não é ter medo, não é simplesmente fazer por medo da punição, medo do castigo, medo da correção. Não, é fazer por sabermos quem Deus é, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, sustentador de todas as coisas, o Deus que nos ama, o Deus que se importa conosco, o Deus que nos abençoa, o Deus que nos enviou Jesus, o seu próprio Filho, para morrer na cruz para que pudéssemos ter vida, o Deus que tirou o seu Filho da morte e o ressuscitou ao terceiro dia, o Deus que prometeu que o seu Filho voltará para buscar a sua igreja, buscar o seu povo. É olhar para a história da humanidade e perceber como toda a história tem sido conduzida por Deus e como a palavra de Deus tem se cumprido. Eu costumo dizer que aquilo que está na Bíblia ou já se cumpriu, ou está se cumprindo, ou está para se cumprir. Então, nós podemos tranquilamente olhar para a palavra, guardá-la em nosso coração e dirigir a nossa vida pela palavra. E aí, a parte B do versículo diz assim: bem-aventurado é aquele que teme o Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos. E aí, isso aqui nos faz lembrar e fazer uma conexão com o Salmo de número 1, o Salmo 1, onde o salmista diz o seguinte: bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ele será como a árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Observe que ele finaliza de forma muito semelhante ao Salmo de número 112. Mas eu quero destacar aqui o seguinte: o que faz realmente toda a diferença é o versículo de número 2. O seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Quando o nosso prazer está em conhecer e fazer a vontade de Deus, então nós não vamos nos deter no caminho dos pecadores, nem nos assentarmos na roda dos escarnecedores, mas o nosso prazer estará em fazer a vontade do Senhor. Tem grande prazer nos seus mandamentos. Há pessoas que infelizmente não têm prazer nas coisas de Deus. Há pessoas que infelizmente fazem as coisas por obrigação. E aí, por não ter prazer na lei de Deus, acabam andando no conselho dos ímpios, se detendo no caminho dos pecadores, se assentando na roda dos escarnecedores. Mas aquele que tem prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite, não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Ao contrário, esse
será como a árvore plantada junto às correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folha nunca murcha, e tudo o que fizer será bem-sucedido. Que nós possamos, nessa manhã, finalizando a nossa semana, estar mais uma vez refletindo sobre como anda a nossa vida com Deus. O temor ao Senhor é o que faz toda a diferença na nossa vida. Amar ao Senhor e obedecer ao Senhor faz toda a diferença na nossa vida. Que temamos ao Senhor por quem Ele é. Que reconheçamos tudo quanto Deus já tem feito na nossa vida e nos consagremos cada dia mais a esse Deus que nos ama, que se importa conosco. Que Deus nos abençoe. Bom, estamos chegando ao final do nosso programa de hoje, vamos orar, mas antes eu quero lembrar para que você compartilhe esse programa aí nas suas redes sociais. Se você ainda não compartilhou, compartilhe com o maior número de pessoas que você puder, assim que nós terminarmos a oração, para que outras pessoas também sejam alcançadas e abençoadas pela palavra de Deus, tá bom? Vamos orar? Pai querido, nós agradecemos ao Senhor por estarmos aqui finalizando mais um programa e também mais uma semana onde refletimos aqui sobre a Tua Palavra, onde compartilhamos a Tua Palavra. Muito obrigado, Deus, por cada pessoa que foi alcançada essa semana e por aqueles que ainda haverão de ser alcançados através dos programas que aqui estão gravados. Pai querido, muito obrigado pelo privilégio de poder saber que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, Criador e sustentador dos céus e da terra, e que ainda assim se importa com cada um de nós. Que a Tua Palavra, Senhor, esteja guardada em nosso coração, que em nosso coração haja o temor ao Senhor, que nós sejamos completamente comprometidos em conhecer e fazer a Tua vontade, para que as nossas ações, as nossas palavras, os nossos pensamentos sejam para a glória do Teu santo nome. Pai querido, tome em Tuas mãos aqueles que estão enfermos, aqueles que estão tristes, abatidos, aqueles que precisam tomar decisões importantes, aqueles que estão em viagem, aqueles que já estão trabalhando, aqueles que vão trabalhar. Pai, tome em Tuas mãos todo o Teu povo em toda a face da terra. Continua, Pai querido, com as Tuas mãos estendidas sobre nós, nos protegendo, nos livrando, Senhor, de todo mal e nos sustentando em Tua santa e gloriosa presença. Que a Tua palavra esteja guardada em nosso coração e gerando vida na vida de todos nós. Nós oramos agradecidos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos, amém. Que Deus nos abençoe, que Deus nos conceda uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana e, se Deus permitir, na segunda-feira, 6h57 da manhã, nós estaremos mais uma vez compartilhando a palavra de Deus. Não esquece de se inscrever, não esquece de curtir esse vídeo e de compartilhar com o maior número de pessoas que você puder. Deus abençoe, um forte abraço e até segunda-feira, se Deus quiser. Um ótimo final de semana a todos, em nome de Jesus.